elas enaltecem e aumentam a nossa responsabilidade nesse momento, Oswaldo. Muito obrigado pelo convite. E eu até reitero uma emoção ímpar, porque nos ensinaram que, à medida que você vai acrescentando anos de experiência, não vou dizer anos de vida, você vai acabar sendo convidado para contar histórias, né? Como nossos avós faziam, né? Então, os nossos surjões avós acabam também aprendendo a contar a história. Mas isso é um prazer enorme, porque a história ela faz parte da nossa vida e toda a nossa experiência é baseada na história, né? Os franceses costumam dizer isso, né? Que a medicina é plena de verdades recentes e mentiras tardias. Então, acho que a história vale a pena ser contada com toda redundância. Eu quero apresentar para vocês, então, o que seria especificamente a história da neurocirurgia funcional e da estereotaxia. Eu fiz aqui, então, uma apresentação que eu gostaria muito de mostrar para vocês, que é exatamente a história da neurocirurgia funcional e da estereotaxia. Vocês estão vendo bem aí? Sim. Ok. Então, essa história da neurocirurgia funcional, eu gostaria de citar aqui, então, o nosso hospital, onde nós trabalhamos desde 1975, quando nós retornamos da nossa formação de neurocirurgia na Alemanha, 1975. E me lembro um detalhe interessante, que faz parte da história, quando eu cheguei com todo entusiasmo, o professor Umbach, que era colega do Hassler, Mundiger, aquele pessoal todo que foi responsável pelo grande estudo da estereotaxia no mundo todo, eu tentando introduzir a estereotaxia no nosso hospital, um amigo disse, mas estereotaxia, nós temos pacientes para isso? Achei isso uma história interessante e que hoje realmente já deve ser contada, né? Então, na verdade, o que nós temos hoje que comemorar, isso está acontecendo, né? A entrada da estereotaxia no nosso meio. O que eu vou apresentar para vocês, na realidade, vai ser também um envolvimento de todo o processo. A estereotaxia, ela não é simplesmente uma técnica, ela envolve uma série de características. Por exemplo, nós temos sistemas mecânicos que devem ser relatados, os métodos cirúrgicos que foram utilizados, os métodos ablativos que foram também nomeados, a neuromodulação, que hoje é o grande fenômeno não ablativo da neurocirurgia funcional, e o histórico dessas indicações que houveram ao longo do tempo. Na verdade, vocês podem ver aqui que o primeiro que eu considero o grande responsável pelas primeiras determinações anatômicas bidimensionais aqui especificada foi exatamente Leonardo da Vinci, em que ele traçou duas coordenadas e nomeou o que ele chamou de senso communis, onde seria exatamente a sede da alma. Se nós virmos e transportarmos essa imagem para o mapa anatômico, ele corresponde exatamente à área hipotalâmica. E aqui depois esse vizir, que é o Abu Ikazim, que tinha como hábito medir o crânio dos seus alunos, dos seus discípulos. Bom, a história da neurocirurgia estereotáxica, ela se confunde exatamente com a própria história da neurocirurgia contemporânea. Ela não é de forma nenhuma diferente, porque o primeiro neurocirurgião considerado, Sir Victor Horsley, com o mecânico Robert Clark, em 1908, já propunha o primeiro sistema mecânico de estereotaxia. Na verdade, esse método só foi utilizado experimentalmente em animais, onde ele buscava a determinação da correspondência de áreas anatômicas e a sua repercussão funcional. Isso permaneceu apenas como uma tentativa, mas foi uma ideia, exatamente iniciando com a neurocirurgia contemporânea. Somos, então, parceiros, nós somos contemporâneos da neurocirurgia chamada ou neurocirurgia geral. A primeira estereotaxia em ser humano foi realizada em 1932 por Kirchner. Ele desenvolveu um aparelho de estereotaxia exatamente para a punção do ganglio de Gasser através dessa metodologia. Foi uma pena, porque Kirchner utilizava a eletrocoagulação e os seus casos provocavam desestesias enormes, alterações importantes da sensibilidade. Isso ficou apenas como histórico, comparada à metodologia com o método simplificado de hoje, que é a punção segundo Hertel. Mas a primeira estereotaxia em ser humano foi exatamente idealizada por
Ernest Spiegel e Hans Weiss. Eles desenvolveram um sistema estereotáxio tridimensional, que vocês estão vendo aqui, e começaram a fazer a primeira cirurgia. A primeira cirurgia foi feita em junho de 1947, coincidência e homenagem ao ano de meu nascimento, 1947. Então, eles fizeram uma coagulação do núcleo dorso mediano em um paciente com oligofrenia erética. Então, na primeira tentativa de Spiegel-Weiss, foi exatamente tentar controlar uma impulsividade erética em um paciente em junho de 1947. Diversos outros métodos, diversos outros sistemas mecânicos foram introduzidos no mundo inteiro. Esse aqui é um método não isocêntrico, com quem eu trabalhei durante a minha formação neurocirúrgica, que é o método de Richard Mundinger, que vocês estão vendo aqui, que é um método complicado. Hoje ele está alocado no Museu da Micromar, mas foi um sistema que foi utilizado durante muito tempo. Mas exigia um sistema de phantom ao lado. Então, o cálculo era feito no phantom e depois era transferido para o crânio do paciente. E os cálculos eram feitos com ventriculografia e pneumoencefalografia. Outros métodos existiram, o conhecido método de Lexell, né? Que hoje ele é muito conhecido, principalmente para a radiocirurgia, e é utilizado, inclusive, pelo nosso colega Oswaldo, no nosso hospital. Outros também, vocês estão vendo, Talerac, complicadíssimo, porque o Talerac era um método que não permitia grandes movimentações. Ele era de uma forma atravessando agulhas que eram do sistema lateral e sistema supero-inferior. O sistema Talerac, nós estamos vendo aqui. E uma homenagem ao Brasil. O Brasil também tem o seu sistema mecânico de estereotaxia. Vocês estão vendo aqui, parece coincidência, né? O Antônio Calvo, que é um engenheiro, junto com o físico Armando Alaminos e o neurocirurgião Manuel Jacobs Teixeira, recém-chegado da Inglaterra, com o Matt Koch. Vocês estão vendo aqui essa expressão que eu achei interessantíssima e coincidente, chamado, então, de sonho coletivo. Os três, então, tiveram esse sonho, que tornaram realidade a reformulação da estereotaxia no Brasil. Um dado importante para dizer a vocês que esses métodos anteriores que foram aqui relatados eram métodos extremamente dispendiosos. Então, era quase impossível, dentro da nossa realidade médica, dentro da nossa realidade de hospitais privados, termos aqui um método mecânico que fosse plausível, que fosse financeiramente possível. E esse grupo aqui, então, tornou uma revolução, produziu uma revolução dentro da neurocirurgia funcional estereotáxia no Brasil. Antônio Martos Calvo, Antônio Laminos Bouza e Manuel Jacobs Teixeira, o nosso grande amigo neurocirurgião. Outros sistemas houveram. O sistema de Hitchcock, Lightning, o Miniframe, Zamorano, Jasper Hunter, o Dajen Jang, da Coreia, Fasano Squad, na Squatsi, na Itália, BRW, diversos sistemas foram também introduzidos, mas todos com a mesma concepção, atingir áreas cerebrais profundas através de cálculos matemáticos tridimensionais, o sistema cartesiano XYZ. Quer dizer, todos os métodos tinham exatamente esta preocupação. Como é que seriam, então, esses cálculos estereotáxicos? Nós estamos falando em cálculos estereotáxicos tridimensionais, sistema cartesiano XYZ. Como é que esses cálculos serão feitos? É claro que os primeiros cálculos foram através de atas anatômicos simplificados, que vocês estão vendo aqui. Eles faziam o slice e a anatomia cerebral era desenhada através dessa propositura. Fizemos e utilizamos, durante algum tempo, a pneumoencefalografia, principalmente durante a nossa formação, com o professor Renato Barbosa, no Rio de Janeiro, que era colocado, então, ar. Vocês estão vendo aqui a pneumoencefalografia. Ela foi modificada mais tarde na Alemanha pela ventriculografia, usando Dimer-X e com Rey. E hoje, felizmente, sem necessidade de ar e de contraste, os atas tridimensionais informatizados. Esse é o modelo, inclusive, nacional, desenvolvido pelo físico nosso, Armando Alaminos Bouza. E como era feito, então? Nós tínhamos o cálculo, nós tínhamos o sistema mecânico, nós tínhamos cálculos, como eram realizados. Como era feita, então, essa destruição? A primeira foi por eletrocoagulação. Vocês viram, então, o sistema de Kirchner, em 1932, pela eletrocoagulação. A eletrocoagulação tem uma grande desvantagem. Devido à mudança de impedância cerebral, provocava grandes e desconformadas coagulações.
A criocoagulação também teria essa mesma indicação, mas com essa mesma limitação. A introdução da termorradiofrequência, a partir de 1973, mudou totalmente o paradigma, porque nós conseguimos, então, com a impedância definida, fazer um controle do tamanho exato da lesão que nós gostaríamos de realizá-la dentro de áreas cerebrais especiais. Que vocês estão vendo a capsotomia anterior de Killström para o tratamento de toque e depressão. Posteriormente, a partir de 1969, os radioionizantes, que foram propostos, então, por Lexell, na sua radiocirurgia estereotáxica e depois modificada por Betty, pelo sistema Linac. E hoje, o Hi-Field, né, a utilização do ultrassom também como método ablativo de neurocirurgia estereotáxica, né? Começando pela eletrocoagulação, a crio, radiofrequência, radioionizantes e agora o Hi-Field. A grande limitação dessas duas metodologias é exatamente o valor. São sistemas extremamente dispendiosos que, às vezes, fogem da nossa realidade neurocirúrgica atual. E a neuromodulação, que foi um novo paradigma. A reformulação, ao invés de nós destruirmos áreas cerebrais hiperfuncionantes, nós atuamos sobre áreas cerebrais que são neuroestimuladas. Vocês estão vendo aqui essas reformulações atualizadas dentro do processo da evolução histórico da neurocirurgia estereotáxica. Vocês estão vendo aqui, então, as radiocirurgias por radioionizantes, proposta por Lexell em 1967, inclusive logo depois, em 69, com Steiner, houve uma grande revolução. As primeiras cirurgias foram propostas para movimentos anormais, depois também foram utilizadas por Steiner, que foi seu sucessor, para malformações arteriovenosas. Betty e Derechinsky, em 1980, tiveram a ideia de utilizar o acelerador linear, o sistema, então, chamado Linac, que também provocou uma grande expansão da radiocirurgia no mundo inteiro, porque, ao invés de um sistema gamma-knife também altamente dispendioso, a utilização desses raios ocêntricos, eles utilizavam o aparelho de acelerador linear. E hoje o CyberKnife, que foi uma proposta de Adam Peter Russell em 1991, que é uma robotização da cirurgia estereotáxica. Vejam vocês que, em pouco tempo, como o passado ele nos impõe reformulações e o futuro é exatamente uma incógnita. O que vai existir a partir de amanhã? É uma resposta que nós, que vivemos a história, não podemos, talvez, acompanhar, mas vocês, jovens, que têm um futuro nas mãos, podem dizer logo em pouco prazo o que nós podemos fazer agora por radiações. Será que a utilização da ultrassom também é uma metodologia que hoje tem sido muito utilizada, Hi-Field, né, usado por ultrassom, também seria uma reformulação dessa técnica de ablação sem grandes lesões? Quer dizer, vocês vejam que nós temos uma série de alternativas para o tratamento desses nossos pacientes com essas lesões que são específicas, são exatamente orientadas para pacientes que são sujeitos a esse tipo de tratamento. Vocês estão vendo aqui que história interessante, linda. Eu realmente, quando vi isso aqui, quando revejo os momentos naquela época nossa, em que fazíamos as nossas estereotaxias com o aparelho de Richard-Munder, a coagulação é uma coagulação com o anel ponteado, e chegamos exatamente a esse tipo de metodologia atualizada. É claro que ainda de uma certa forma, experimental, mas o experimento, ele se comporta e evolui com o passar do tempo de uma forma bem mais caracterizada. A neuromodulação também tem uma história interessante. As primeiras ideias foram de Cooper. Cooper realizava a estimulação do cerebelo para controlar a epilepsia de difícil controle. Mais tarde, elas foram utilizadas, principalmente pelo grupo francês, para estimulação talâmica e subtalâmica para movimentos anormais, para distonia, para discapacidades, para síndromes dolorosas. Depois foram evoluindo também para alterações psicocomportamentais. Hoje, a técnica neuromodulatória, de principalmente o toque e da depressão severa de difícil controle, a experiência também chinesa para a droga adição, quer dizer, tudo isso tornou-se possível sem a necessidade de fazer uma neuroablação. A estimulação medular e neuroperiférica seguiram também essa mesma metodologia. Então, a neuromodulação ela também tem uma implicação, lamentavelmente ainda na nossa região, que é a limitação financeira.
Vejam vocês como a história ela tem que ser dita também, ela tem que ser, de uma certa forma, reformulada, considerando não só a questão social, a questão de metodologia, como a questão também socioeconômica, como eu estou dizendo a vocês, né? Então, tudo isso seria um sonho se todos nós pudéssemos ter, dentro da medicina, dentro da neurocirurgia, métodos não invasivos. Quer dizer, essa é a tendência, eu acho que futura, se nós pudermos responder qual seria o futuro, não mais a história da neurocirurgia estereotáxica, eu digo que o futuro seria cada vez mais a neuromodulação. E as indicações nossas, né? Como é que foi o histórico dessas indicações também? É claro que a primeira história foi essa, a neuralgia do trigêmeo. Kirchner tentou fazer a destruição, que era a expressão que ele usava, né? Zerstörung, a destruição do ganho de Gasser para o paciente com neuralgia trigeminal. Depois evoluiu no histórico para os transtornos psiquiátricos, principalmente a agressividade e a oligofrenia herética. Depois vieram as experiências, principalmente as experiências alemãs, com os movimentos anormais de espacidades, as epilepsias, as síndromes dolorosas lato sensu, os tumores cerebrais profundos inicialmente, depois hoje praticamente qualquer tumor cerebral, dependendo da experiência, dependendo da motivação, dependendo também do desejo do paciente, qualquer tumor cerebral pode ser abordado pela estereotaxia. E as malformações vasculares, que é também uma experiência muito interessante no dia de hoje. Bom, eu acho que com isso eu completei para vocês, dentro do tempo desejado, dentro do tempo proposto, qual seria a história da estereotaxia, começando lá, coincidindo com Sir Victor Horsley, que é o neurocirurgião contemporâneo, até agora, nesse momento, com Haifu. E eu explicito mais uma vez essa frase do Goethe, que me encanta sempre, quando nós fazemos as nossas palestras, e que algum neurocirurgião às vezes até retifica a necessidade de citar alguma história. Talvez insista com isso. E essa expressão do grande escritor alemão: não domina seu ofício quem não conhece a sua história. Eu acho que com essa expressão aqui, eu gostaria muito de agradecer esse tempo que vocês me deram e espero que esse resumo, esse breve resumo, talvez seja apenas o caminho de questões que vocês podem formular, o nosso agradecimento por essa oportunidade. Depois de muito tempo, poder retornar aquilo que eu sempre considerei que é um desejo de todos nós, mantermos ativos a vida acadêmica. Um abraço para vocês. Muito obrigado, Luiz Fernando. A apresentação fantástica, como sempre. Nos conduziu desde o início, desde o nada, até o ápice onde nós estamos hoje, na neurocirurgia funcional. Eu